Eu sou o Dr. Luiz Silva e ao longo dos anos atendendo pacientes eu aprendi que a maior parte do sofrimento que as pessoas carregam na terceira idade não veio do nada. Veio do acúmulo de pequenas escolhas, pequenos descuidos, pequenas crenças erradas que foram sendo repetidas por anos. E uma dessas crenças mais perigosas é a de que enfraquecer é normal, que perder a força nas pernas é só uma questão de idade, que não tem o que fazer. Essa crença mata a qualidade de vida de milhões de pessoas todo ano. E eu não vou deixar ela te matar também. Então vem comigo. Porque as 6 soluções que eu vou te apresentar hoje são baratas, são acessíveis e qualquer pessoa pode começar a aplicar ainda essa semana. Não precisa de academia cara, não precisa de suplemento importado, não precisa de cirurgia, precisa de informação e de vontade. E se você está aqui, você já tem a segunda parte. A primeira solução que eu quero te apresentar é a mais subestimada de todas. A proteína no café da manhã. Parece simples demais, eu sei, mas me escuta. A maioria das pessoas com mais de 60 anos começa o dia com café, pão, talvez um fruta, carboidrato, e o músculo fica sem o combustível que ele precisa para se manter. A proteína é a matéria-prima do músculo. Sem ela, não tem reconstrução. Não tem manutenção, não tem força. E aqui não estou falando de shake caro, de proteína em pó importada, nada disso. Estou falando de ovo. 2, 3 ovos cozidos ou mexidos no café da manhã já fazem uma diferença brutal. Estou falando de frango desfiado, de feijão, de lentilha, de queijo branco, alimentos que qualquer pessoa tem acesso. O segredo está na consistência. Você precisa garantir proteína em todas as refeições principais, café da manhã, almoço e jantar. Quando você faz isso, você dá ao seu corpo o que ele precisa para não canibalizar o próprio músculo como fonte de energia. Eu já vi pacientes que simplesmente mudaram o café da manhã e em 3 meses relataram uma melhora significativa na disposição e na força das pernas. Não era magia, era bioquímica básica. O corpo estava com fome de proteína faz anos e finalmente recebeu o que precisava. Agora, a segunda solução, e essa eu vou ser bem direto: movimento, mas não qualquer movimento. Movimento de resistência. Existe uma diferença enorme entre caminhar e fazer exercício de resistência. Caminhar é ótimo para a saúde cardiovascular, para humor, para circulação, mas não é suficiente para construir ou manter massa muscular nas pernas. O músculo precisa de sobrecarga. Ele precisa ser desafiado. Só assim ele entende que precisa crescer ou pelo menos se manter. E aqui vem a boa notícia: você não precisa de academia para fazer exercício de resistência. O próprio peso do seu corpo já é uma ferramenta poderosa. O agachamento, por exemplo, é um dos exercícios mais completos que existem para fortalecer quadríceps, glúteos e panturrilhas. E você faz com o peso do seu próprio corpo segurando numa cadeira para ter equilíbrio se precisar. A subida de degraus controlada também é excelente. Se você tem uma escada em casa, pode usá-la como equipamento de treino. Sobe e desce devagar, com consciência do movimento, sentindo o músculo trabalhar. Faz isso 10, 15 vezes. Descansa, repete. Em semanas, você já vai sentir diferença. Outro exercício que recomendo muito é o levantamento de panturrilha. Você fica em pé, segura numa cadeira ou numa parede e fica na ponta dos pés. Sobe e desce. Simples assim. Mas é esse tipo de estímulo que acorda as fibras musculares e começa o processo de fortalecimento. 3 vezes por semana já é suficiente para começar. O importante é a regularidade, não é a intensidade que constrói músculo no começo. É a consistência ao longo do tempo. A terceira solução é a vitamina D. E aqui eu preciso que você preste atenção porque esse é um dos problemas mais silenciosos e mais prevalentes em pessoas acima de 50 anos no Brasil. A vitamina D não é só para osso. Ela tem receptores em praticamente todos os tecidos do corpo, incluindo o músculo. Quando os níveis de vitamina D estão baixos, o músculo funciona mal. A contração muscular fica comprometida, a força diminui, a fadiga aumenta e o risco de queda vai lá para cima. O problema é que a maioria das pessoas não sabe que está com deficiência. Os sintomas são vagos, cansaço, fraqueza, dores difusas, fácil de confundir com o envelhecimento normal. Por isso, o primeiro passo é pedir ao seu médico um exame de sangue chamado 25H vitamina D. Se estiver abaixo de 30, você precisa suplementar. E a suplementação de vitamina D é barata. Uma das mais baratas que existe. Um frasco de vitamina D3 que dura meses custa menos de R$ 20 na farmácia. É uma das melhores relações custo-benefício que existe em termos de saúde muscular. Mas além da suplementação, tem outro jeito de aumentar a vitamina D que não custa absolutamente nada: o sol.
15 a 20 minutos de exposição solar diária, com braços e pernas expostos, de preferência pela manhã cedo ou fim de tarde, já ajuda o corpo a produzir a vitamina de forma natural. Isso não substitui a suplementação quando há deficiência grave, mas é um complemento poderoso e gratuito. Agora chegamos à quarta solução, e essa é que mais me emociona falar, porque ela envolve algo que a gente raramente associa à força muscular: o sono. Sabe onde o músculo se regenera? Durante o sono. É durante as fases mais profundas do sono que o corpo libera hormônio do crescimento, que é o principal responsável por reparar e reconstruir tecido muscular. Quando o sono é ruim, curto, fragmentado, essa janela de recuperação se fecha e o músculo não se recupera. Aí no dia seguinte você acorda cansado, com as pernas pesadas, sem disposição, e vai ficando assim. Pessoas acima de 60 anos muitas vezes subestimam o papel do sono. Acham que dormir 6 horas tá bom. Acham que acordar várias vezes durante a noite é normal da idade. E pode até ser mais comum com a idade, mas não significa que não tem o que fazer. Algumas estratégias simples melhoram muito a qualidade do sono. Criar uma rotina de dormir e acordar sempre no mesmo horário ajuda a regular o relógio biológico. Evitar tela, celular, televisão, pelo menos uma hora antes de dormir reduz a interferência na produção de melatonina. Manter o quarto escuro e fresco favorece o sono profundo. E evitar refeições pesadas à noite evita que o corpo fique ocupado com digestão quando devia estar se recuperando. Melhorar o sono não tem custo, mas o retorno em termos de disposição, força e qualidade de vida é enorme. Eu já atendi pacientes que vieram até mim com queixa de fraqueza nas pernas e, ao investigar, descobrimos que o problema central era um sono péssimo há anos. Tratamos o sono e a força voltou. A quinta solução é a hidratação. E eu sei que parece básico demais, mas você ficaria impressionado com quantas pessoas chegam ao consultório cronicamente desidratadas sem saber. O músculo é composto por cerca de 75% de água. Quando você não bebe água suficiente, o músculo literalmente murcha, fica menos eficiente, se contrai com mais dificuldade, se cansa mais rápido. A cãibra, aquela dor que acorda você de madrugada com a panturrilha dura como pedra, muitas vezes é sinal de desidratação. Com o envelhecimento, a sensação de sede diminui, o corpo vai perdendo a eficiência em sinalizar que precisa de água, então você pode estar desidratado e não sentir sede. Isso significa que você não pode esperar a sede aparecer para beber água. Você precisa ter o hábito ativo de hidratação. A recomendação geral é em torno de 35 mililitros de água por quilo de peso corporal. Então, se você pesa 70 quilos, você precisa de aproximadamente 2,5 litros por dia. Isso inclui a água que você bebe, os chás, as sopas, as frutas com alto teor de água, como melancia, pepino, laranja. Uma dica prática que eu sempre dou: coloque uma garrafinha de água do seu lado assim que acordar. Antes do café, beba um copo grande. Isso já repõe parte do que o corpo perdeu durante a noite e ativa os sistemas de funcionamento do organismo, incluindo o muscular. Água não custa quase nada, mas a falta dela cobra um preço alto. E chegamos à sexta solução, a que une tudo, a que dá sentido às outras cinco. E que muita gente ignora porque parece coisa de filosofia, mas não é. É fisiologia pura. Estresse crônico destrói músculo. O cortisol, que é o hormônio do estresse, em doses elevadas e constantes, tem um efeito catabólico, ou seja, ele quebra tecido muscular. Ele literalmente consome músculo como fonte de energia quando o corpo entende que está em estado de ameaça permanente. E o que é o estresse crônico, se não um estado de ameaça permanente que nunca se resolve? A pessoa que vive preocupada, ansiosa, sem momento de descanso mental, está liberando cortisol o tempo todo. E esse cortisol vai lentamente corroendo o tecido muscular. Por isso tem tanta gente que come bem, faz exercício, toma vitamina, mas ainda sente fraqueza. O estresse está sabotando tudo. A solução não é eliminar o estresse, porque isso é impossível. É aprender a gerenciá-lo. E aqui, de novo, não precisa de nada caro. Respiração diafragmática é uma das ferramentas mais poderosas de redução de cortisol que existem. Simples assim. Inspira fundo pelo nariz contando até 4, segura o ar contando até 4, solta devagar pela boca contando até 6. Faz isso por 5 minutos antes de dormir. O sistema nervoso parasimpático entra em ação, o cortisol cai e o corpo entra em modo de recuperação. Caminhada na natureza, contato com plantas, conversa com pessoas queridas, momentos de silêncio e contemplação, tudo isso reduz cortisol, tudo isso protege o músculo. E tem uma coisa que eu quero te falar com muita seriedade aqui: solidão também é estresse.
Isolamento social eleva cortisol. Pessoas que perderam cônjuge, que se afastaram dos filhos, que pararam de sair de casa, apresentam níveis muito mais altos de marcadores inflamatórios e de degradação muscular do que pessoas que mantêm vínculos sociais ativos. Isso está publicado na literatura científica. Não é achismo. Então, fazer parte de um grupo, seja na igreja, no clube, no bairro, na academia, na família, não é frescura. É medicina preventiva. Eu quero te pedir para fazer uma coisa agora. Não precisa ser grande. Só pensa em qual dessas 6 soluções você mais negligenciou nos últimos anos. Qual delas você sabe, no fundo, que está deixando de lado proteína no café da manhã, exercício de resistência, vitamina D, sono de qualidade, hidratação, gerenciamento do estresse? Pode ser uma, pode ser duas, pode ser todas as 6. E não tem julgamento aqui. Só tem uma pergunta honesta que eu faço com carinho. O que você vai mudar essa semana? Porque mudança não precisa ser radical. Ela precisa ser real. Um ovo a mais no café da manhã. 10 minutos de agachamento segurando na cadeira. Um copo de água antes de dormir. 15 minutos de sol pela manhã. Dormir meia hora mais cedo. 5 respirações profundas antes de fechar os olhos. Pequenas coisas feitas com consistência têm um poder transformador que a maioria das pessoas nunca experimenta porque espera a mudança grande, o método perfeito, o momento certo. E o momento certo é agora. Eu comecei a minha carreira acreditando que medicina era sobre tratar doenças. Com o tempo, aprendi que ela é sobre ajudar pessoas a viverem melhor. E viver melhor depois dos 60 não significa voltar a ter 30 anos. Significa ter independência. Significa subir uma escada sem precisar de apoio. Significa brincar com um neto no chão e conseguir levantar sem ajuda. Significa acordar de manhã com as pernas dispostas para um novo dia. Isso é possível? Eu vi acontecer com pacientes que chegaram até mim convictos de que a fraqueza era definitiva, que o corpo tinha dado o que tinha para dar, e hoje esses mesmos pacientes me mandam mensagens contando que voltaram a caminhar na praia, que foram a um passeio que tinham desistido de fazer, que a família ficou impressionada com a mudança. O corpo humano tem uma capacidade de adaptação que é quase miraculosa. Ele responde ao estímulo certo com a velocidade certa. Você dá proteína, ele constrói músculo. Você dá exercício, ele fortalece fibras. Você dá sono, ele se recupera. Você dá hidratação, ele funciona melhor. Você reduz estresse, ele para de se autodestruir. É simples assim, não é fácil porque exige disciplina, mas é simples. E você não precisa fazer tudo perfeito. Perfeição é inimiga do progresso. O que você precisa é de consistência imperfeita. Fazer bem na maioria dos dias, errar às vezes e voltar sem culpa. Construir um estilo de vida, não seguir uma dieta por 2 semanas. Eu tenho muito respeito por quem chega até os 60, 70 anos ainda disposto a aprender, a mudar, a cuidar do próprio corpo. Esse tipo de coragem é raro. E se você chegou até aqui nesse vídeo, você tem essa coragem. Eu sei que tem. Então leva essas 6 soluções com você. Proteína suficiente em cada refeição. Exercício de resistência com o próprio peso do corpo. Verificar e tratar a vitamina D, dormir bem e levar isso a sério, beber água de forma ativa e consistente e cuidar da saúde emocional, porque ela é saúde física também. Não espere o médico te falar o que eu acabei de te falar. Muitas vezes a consulta é curta demais, o sistema é corrido demais e essas conversas ficam para depois, mas depois não chega. O que chega é mais fraqueza, mais perda de independência, mais medo de cair, mais limitação. Você merece mais do que isso. E o seu corpo, mesmo depois dos 60, ainda tem muito para te oferecer se você oferecer a ele o que ele precisa. Cuida de você, não por obrigação, por amor próprio, porque cada passo que você dá com firmeza é um presente que você dá para quem ama e para quem depende de você. Cada vez que você escolhe se mover, se alimentar bem, dormir, beber água, respirar fundo, você está escolhendo vida. Tá escolhendo presença, tá escolhendo estar aqui. E eu quero que você esteja aqui por muito tempo ainda. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tem muito mais informação importante esperando por você lá. Clica no card e vem comigo.